Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga. Hoje eu vou apresentar para vocês esse quadrinho. Ele chama Kabuki. É do Guilherme Petreca e Thiago Minamisawa, da editora Pipoca e Nanquim. Kabuki, tá? É um tipo de teatro tradicional que mistura essa forma de arte, música e dança. Ele surgiu no Japão no século XIV e sempre fascinou por seus figurinos elaborados e narrativas dinâmicas. No final do quadrinho vai ter extras e ele vai explicar certinho como surgiu, onde surgiu, tem um belo trecho aí de informações sobre Kabuki, ok? Bom, para mim, né, esse tipo, né, o Kabuki é o palco, né, que é a encenação, porque o quadrinho ele vai passar todo nele num palco, nesse teatro, né, que é uma metáfora do movimento da vida. Nesse palco ele vai nos mostrar um movimento, uma trajetória de um garotinho que não tem nome, tá? Mas é nesse palco que ele vai ir traduzindo essa trajetória de quem ele é e o que aconteceu com ele, tá? Nesse aqui eu vou contar acho que boa parte da história, né? Então, assim, quem gosta, não diria que ele tem grandes, um spoiler, né, no sentido de, uma surpresa, porque é um desenvolvimento, começa ele de criança e vai passando, né, dele jovem, adulto, tal, e do que finalizou. Seria, o final seria spoiler e muita coisa que eu vou colocar aqui, mas eu não vejo como uma questão de spoiler, tá? Porque é uma história bonita, não é um thriller, nada. Então, assim, eu vou estragar as surpresas? Eu acredito que não, tá? Então, mas quem gosta de ler a história com o seu olhar, tá? Antes do meu, vamos dizer assim, então adquira, leia e depois, se desejar, venha ver o vídeo. O que eu estou esclarecendo desde o início, que eu vou pegar trechos da história como um todo, do começo, meio e fim, ok? Bom, eu vou começar mostrando para vocês então. Olha, ele vem com um cardzinho assim, ó. E eu vou começar então mostrando para vocês. Olha que fofo, coisinha mais linda. Prestem bem atenção na imagem, na sequência, né, das imagens. E eu vou precisar do óculos aqui porque eu vou ler. Ok? Então é o seguinte: a criança, ao se olhar no espelho, não gosta do que vê e criativamente muda sua imagem a algo que mais lhe agrada. Percebe? Nessa página aqui é o que ele é. Nessa aqui, né, na sequência, ele muda para algo mais aprazível para ele. Olha que graça. É o resultado. Ele adora o resultado. A pequena transformação que ele fez nele mesmo. Então, no meu entender, é a imagem transformada no espelho, é um retrato. É o rosto mais próximo daquilo que ele gostaria de ter, de olhar, tá? Só que vem nessa página aqui, que está configurado, ó, o que acontece quando ele faz com a imagem dele. Ele é totalmente repreendido, né? Mas, ao ser descoberto, os conceitos, as regras, as crenças sociais de uma sociedade muito restritiva e dogmática como a japonesa,
as suas tradições, a reação lhe assusta. E ao ser inquirido negativamente sobre a sua atitude, na sua ingenuidade e imaturidade, ele resolve ser o que a família espera dele. A máscara representa o seu teatro frente às pessoas, ou seja, ele não mais se mostra como gostaria de se mostrar e ser visto. Opta pela representação da autopreservação. E aqui, olha o que acontece com ele. Eu vou ler a frase, tá? Sinto tanta vergonha, isso não pode continuar. Nunca mais desonrarei a minha família. De agora em diante, serei apenas o que esperam de mim. E a partir desse momento, ele não tira mais a máscara. Seguindo. E aqui é uma frase que ele coloca: homens, eu sou um pássaro, me trancam na gaiola e esperam que eu cante como antes. Essa frase, ela vem de um trecho da música Clarice, da Legião Urbana. Tá? Ó, é esta imagem aqui, referente a essa frase. O menino se transforma num homem aprisionado em si mesmo, aprisionado também pelos que o rodeiam. Sua vida é uma prisão, uma reclusão, um cárcere, como se fosse um bandido, onde à sua volta não percebem o seu aprisionamento e esperam dele algo que ele não pode ser. Na próxima, ele coloca: existirmos, o que será a que se destina? Que é essa aqui. Num processo de amadurecimento, ele se pergunta: qual que é o sentido da vida? Já que ele não consegue vivenciá-la na sua plenitude. E se questiona: como seria uma vida sem as amarras aos quais ele se submete? Ai, caiu o meu negocinho aqui, deixa eu achar. Aqui. Bom, aqui ele está num processo de reflexão, mas num processo diferente, tá? Deixa eu pegar aqui certinho, ó. Estão vendo essa página? Ele coloca assim: por isso eu tomo ópio, é um remédio. E os autores pegam um trecho do poema Opiário, de Álvaro de Campos, tá? Ó. Mostrar algumas cenas para vocês. E ele coloca liberdade, êxtase, coração transbordando de amor. Cada imagem linda, né? O colorido desse quadrinho, ele é fantástico. Mas a realidade sempre prevalece sobre a fantasia. E o nada me abraça de novo. Nesse trechinho, tá? Existe um processo de libertação, onde por alguns momentos ele consegue ser realmente o que almeja, o que deseja. Mas essa liberdade, ela é ilusória, pois advém de um entorpecimento da consciência. O lado obscuro, sombrio se liberta e lhe confere vida, mas não dura. Não é uma conquista da consciência do ser. Quando eu falo que é o lado obscuro, porque é aquele lado que ele deixa na sombra. Lembra? Eu já expliquei muitas vezes para vocês. É aquele lado que você não consegue aceitar, que você tem vergonha, que você simplesmente não admite diante de tudo que é a vida,
que você entende que é a vida. Por isso que eu falo, tá? Naqueles momentos que ele está com o ópio, né? Que ele ingere e tem todas aquelas sensações, ele deixa aquilo que ele esconde, que ele soterra sobre a máscara, ele é a verdadeira liberdade dele, aquilo sai, e ele se sente livre, e ele se sente aquilo que ele realmente é. Só que não dura, porque a substância não dura para sempre, né? Quando acaba o efeito, ele vem que ele fala. E o mundo me abraça de novo, ou seja, ele volta a viver na máscara, né? Porque o que habita fora não corresponde com o ser que habita dentro. Dentro, soterrado, tem o verdadeiro eu. Mas fica sob a máscara, tá? Aqui, ele fala assim, no outro trecho, né? Odeio a forma como ando ridiculamente pelo espaço. Odeio me olhar e não reconhecer a imagem que vejo. Odeio que me olhem e me digam o que eu sou. Odeio ter nascido um grande erro. O som se propaga no vácuo. Eu sou o silêncio do universo. E você? Se me ouve como eu, me toca como eu, se veste como eu, e mesmo assim não sei quem é, peço que desapareça. Para de culpar a minha mente, eu não sou isto. Meu eu me incomoda, minha pele me incomoda, meus pelos me incomodam, meu cheiro me incomoda, a percepção de mim me incomoda. E você? Você é tudo que eu tenho em mim. Lembre-se que é uma conversa dele com ele mesmo. O reflexo daquilo que não posso dominar. Que me faz fraco, feio, sujo, podre, imundo, triste e ainda assim não consigo me livrar. Isso me contamina. É o erro da vida que somente a morte poderá consertar. Então ele fala tudo aquilo que ele vê, que ele expõe, que ele sente, não é aquilo que ele é. Por isso que ele odeia o corpo, ele odeia a pele, ele odeia os pelos. Porque aquilo não é ele. E fica uma briga entre o que quer aflorar, que está soterrado, e aquilo que ele se mostra. É um grande duelo de forças que ele encara nesse momento. Ele está num processo. Tá? Bom, quando ele fala a frase, é o erro da vida que somente a morte pode consertar? Não é essa morte literal, tá? É essa morte do movimento de ele está fazendo, que eu disse para você, ele está numa conversa com ele mesmo, onde ele se encoraja e dialoga com o seu eu interno, o seu eu soterrado, pela máscara, no movimento psíquico de contatar consigo mesmo e na coragem de adentrar nesse submundo, porque é escondido. Não há aqui uma questão de moralidade do submundo, tá? É submundo porque está sob o mundo, sob a máscara. Que são coisas que ele não consegue enfrentar, mas que ele está dialogando, ele está olhando, ele está, entre aspas, se preparando, tá? Bom, aqui vai aparecer essa moça aqui, é uma imagem que ele cria, tá? Ela não é real, ela é produto, mas ela aparece desde quando ele era pequenininho. Desde quando, na primeira imagem, ele se olha no espelho, ela aparece. Ela é aqui o ser
pausa, né? Que eu acredito, né? Ela é aquele ser de luz que existe dentro dele, ela representa aquele ser que nós temos dentro da gente que prima por sermos autênticos. Ele prima por encontrarmos o nosso eixo, encontrarmos a nossa direção, o eu, que ele soterra. Então ela vai aparecer em muitos momentos, que ela é aquele guia, que ela ajuda ele a entender, a se confrontar com os seus demônios. Na psicologia a gente chamaria que ela é um tipo de um psicopompo, ou seja, ela é aquela pessoa que está com ele, que dialoga com ele, que ajuda ele a sair daquela confusão, daqueles pensamentos. Ela está sempre inquirindo e levando lucidez aos pensamentos sombrios dele. Tá? Bom. Aqui eu já falei, né, do Igor. Então, assim, nessas páginas que ele fala, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, tal, ele reconhece que a imagem que ele vê não é a imagem a qual reflete o seu verdadeiro eu. Ele é um engodo e ele se recrimina por tal falta de coragem em se transformar em algo que possa se reconhecer como um ser que ele quer ser. A imagem que vê não lhe agrada, nada está como ele gostaria de ser. A sua imagem aos olhos do outro lhe angustia. O ser que representa lhe enraivece, pois o ser que habita fora não corresponde com o ser que habita dentro. Tá? Aqui, mais uma vez, ele se coloca em contato com o outro. Ele vai adentrando, mais uma vez, no submundo dele. Mais uma vez, ele vai tendo coragem para encarar. E olha o que ele encara. É uma representação, é uma metáfora, tá? Do quanto que é difícil, angustiante, nós encararmos coisas que a gente esconde, coisas que a gente tem dificuldade para aceitar, que a gente tem vergonha, que a gente se entristece, porque a gente não encontra uma aceitação ali fora. Então, essas imagens sombrias são metáforas para ver o quanto é difícil nos colocarmos frente àquilo que a gente tanto esconde, mas que a gente tanto necessita. Tá? E aí ele coloca: aqui estou. Todos sempre quiseram que eu terminasse assim. Morte? Eu não aguento mais. Almas que aqui vagueiam, me esperem. Em breve as acompanharei. Almas no sentido de aquilo que está dentro dele, aquilo que está, entre aspas, nas sombras, são coisas dele. E que ele está pronto, ele está se prontificando a encontrá-las. Quanta dor uma pessoa consegue suportar? São processos que ele vai se perguntando. E aí que eu acho legal, que nesse processo, vamos colocar assim, que ele está num processo de autorreflexão, e nesse processo aparece a fênix, que é, né, símbolo de paz, prosperidade e renovação. Entende? Porque o processo dele é muito genuíno, o processo dele é muito verdadeiro. E ele encontra, nesse mundo sombrio, ele encontra a fênix. No sentido de que ele está indo, esse é o caminho. Essa é a verdadeira, isso que ele tem na escuridão é a sua verdadeira luz. Quanto mais ele olha, quanto mais ele dialoga, quanto mais ele entende essa parte que ele esconde, mais elas se iluminam. Quando a gente fala, é a luz da sombra. Ele vai iluminando, ele vai dialogando, ele vai entendendo, ele vai se fortificando.
nesse processo de autodescobrimento, de se tornar aquilo que ele sempre quis ser. Tá? Bom, a frase somente a morte eu já falei. Psicologicamente é quando o lado sombrio permanece e a consciência tem a oportunidade de olhar, perceber, sentir, entender e refletir. No início é amedrontador mesmo, é sofrido, é desesperador, pois existe o confronto entre o ser mascarado e o ser único, singular. E é na atitude de permanecer olhando por um longo tempo, as partes se acalmam e existe a possibilidade da sombra ser iluminada. Morrer, não no sentido literal, mas no embate reflexivo entre as partes. Nesse processo, ele reconhece quem ele realmente é no seu âmago, no seu interior. Reconhece a sua dor e seu medo. Mas, como já não existe mais a possibilidade de retorno, de afogar-se novamente dentro de si, encara e vai ao submundo. Entre aspas, ele vai ao encontro de tudo aquilo que ele soterrou. A vergonha, o desrespeito, o medo, as injúrias. E quanto que ele pode suportar? Como o seu processo ele é genuíno, ele faz uma escolha, é uma escolha consciente. Ninguém está obrigando ele nesse processo. Ele se autocoloca nesse processo. Que é muito interessante. Faz parte da busca dele mesmo. Encontra nessa jornada uma luz. Mais uma vez aqui, um ser iluminado na metáfora da fênix, um símbolo de paz, prosperidade e renovação. A ideia de que precisa ter paz no seu coração, acreditar em si mesmo e se preparar para as transformações. Nesse processo se encontra um ponto de luz, que é a fênix, né? Preparado espiritualmente, psicologicamente, irá novamente surgir o sombrio, encarar os demônios num processo de reflexão. Ele vai entender suas fantasias e seus desejos. Inclusive entender que o processo de transformação ele é legítimo e único. E aqui eu queria, porque depois vem umas frases aqui, e ele está conversando agora já num processo de consciência, porque na fênix ele está, é um retrato de um processo interno, né, que a gente fala, ele está conversando com o seu inconsciente, com o seu lado sombrio. Aqui, quando ele está conversando com a sua musa, vamos dizer assim, ele está acordado, é um processo onde ele está conversando ali com ela. Aqui, nesse trecho, ela fala algumas coisas muito interessantes, porque aqui ele já está começando a se transformar. Na imagem, ó. Essa imagem aqui, aqui, essa moça é a musa, né? E do lado ele está iniciando a transformação dele. E aí ela vai ajudá-lo a esclarecer alguns pontos que eu achei super interessante. Que ele fala assim, olha como danço lindo este meu corpo. Você quer se parecer comigo? E ela fala, tá? Você quer se parecer comigo para que sua imagem possa gerar nos outros o que a minha gera? Mas isso não é ser você. Projetar-se em um padrão incansável só lhe trará insegurança e frustração. A verdadeira beleza aflora quando aprendemos a valorizar o que nos faz únicos. Ser mais gentil com nossas falhas é o primeiro passo para nos amarmos. Ele fala, me deixe ser você. O que você mudar em sua imagem, e ela fala, o que você mudar em sua imagem não vai se sustentar se você não se construir como uma pessoa completa. É muito interessante quando ela fala isso. O que você mudar em sua imagem
imagem externa não vai sustentar se você não se construir como uma pessoa completa, como uma pessoa interna de sentimentos, emoções e pensamentos. E o que é essa pessoa completa? Ele pergunta. E ela fala: nós não somos apenas o que os outros veem. Você é a pessoa que se olha todo dia e tem que se conviver com esse corpo que lhe foi dado. A única opinião que vai te destruir ou construir é a que você tem sobre si. A imagem corporal não é a única característica a ser desenvolvida. O ser humano ele é múltiplo, construído de uma personalidade, afeto, relações, amor, inteligência, ética e valores que os olhos não conseguem enxergar. E ele fala: pela primeira vez me sinto bem com a imagem que vejo em mim. Mas se não me enxergo neste corpo, como posso ser eu? E aí ele continua. E ela fala: mas mude seu corpo da forma que te fizer mais feliz. Mas não pense que essa será a solução de tudo. Sem desenvolver o seu potencial humano ao máximo, esse corpo modificado não servirá para nada. Porque tudo é tão difícil para mim. E aí eles continuam. Tá? Entendem? Então, assim, preparado espiritualmente, psicologicamente, irá novamente... Tá, aqui eu já falei isso. A ilusão é de que podemos encontrar na forma a necessidade que vem de dentro, que é essa conversa que eles estão tendo. Não adianta ele querer transformar, que ele sempre quis, né, ter essa aparência de mulher, na verdade, mas isso é parte do processo, isso é uma consequência, mas que vem de dentro, porque não tem como o de fora atingir o de dentro, tem que o de dentro ser uma expressão de fora para fora, que é o que ela explica aqui para ele. Faz ele refletir sobre essa ilusão que ele tem. Eu, no meu entender, nada que existe fora pode aplacar o vazio que vem de dentro. Por isso, tantos engodos, tantos sofrimentos, pois se busca na forma equivocada, uma forma já estruturada. O grande lance é que esta forma, a qual se procura, não existe previamente. A forma é algo singular e único, e não existe em lugar algum uma similaridade que se encaixe conosco. Não adianta querer copiar, ele quer ser que nem ela, não adianta. A imagem dela, né? Ele quer ser essa imagem linda que ela é, deslumbrante. Isso não leva a nada. A forma é o resultado do trabalho, da batalha interna psicológica. É na conquista do si mesmo que a forma se modela. E não ao contrário. Esse diálogo dele com ela, para mim, é a parte fundamental do quadrinho. Tá? E agora já no finalzinho... é claro que eu pulei muita coisa desse processo, tá, pessoal? Eu peguei só as partes, assim, que eu considero um pouco mais relevantes. Mas, ficou muita coisa para trás, é óbvio, né? E aqui, já quase no final, já no processo de transformação, em processo, né? Ele coloca: eu sou livre, e mesmo assim aparece o dragão. Olha aqui. A forma externa pode até estar pronta, mas a interna ainda precisa ser olhada, dialogada, porque o dragão ainda existe, ou seja, existem conteúdos ainda que ele não aceita, que ele ainda não absorveu, que ele ainda não transformou. Por isso aparece o dragão.
Mas olha o que ela coloca, agora já está como ela, né? Eu não vou me deixar que vocês me destruam. Esse fogo que projetam em mim já não me queima. Sou espada forjada no fogo. As labaredas de ódio que vocês emanam são apenas fagulhas, perto das chamas que minha existência exala. Eu renasço das chamas. As coisas, as dificuldades vão continuar. Ele vai ser continuado, bombardeado por muitas coisas. Mas essas chamas já não queimam, apenas dão uma chamuscadinha. Apenas são coisas que, assim, você ainda precisa amadurecer, você ainda não está pronto. Carrego tanto ódio dentro de mim, ele coloca. Ódio apenas gera ódio. Sinta água no seu corpo. E aí aparece a fênix. Flua em suas águas. Encontre sua paz em você. Isso quer dizer, ó, ele está no o dragão. Olha a fênix que aparece lá no cantinho. É um processo de reflexão. É uma metáfora, tá? Ele está dialogando. Ele não está perdido. Ele não está solto. Ele está num processo de reflexão. As coisas vão aparecer, mas existe uma luz, existe uma consciência que está alerta, que ela está ali, que ela já acendeu. E que não se deixa ela se perder mais na angústia, no medo, no sofrimento, mas ela precisa saber que ela sempre vai. Quando ela coloca permanecer, ela permaneceu. Mas a batalha sempre vai existir. Tá? E ela coloca, sou semente, eu germino amor, nós somos. Olha que imagens lindas. Colorido dessa. Realmente o pessoal foi muito feliz na escolha. E aqui ela coloca, tá vendo o teatro? Depois ela, e ela se coloca. Todos aqui presentes, eu sou eu. Né? Bom, o último detalhe, tá? Que eu gostaria de deixar é que o quadrinho mostra que a batalha em termos psicológicos jamais estará totalmente ganha. Mesmo quando nos pertencemos, as provas sempre estarão nos encurralando para que possamos reafirmar o que conquistamos. Pois toda conquista pode ser nova e frágil, e os velhos demônios nunca morrem de verdade, apenas ficam trancafiados, mas a qualquer oportunidade eles podem aparecer. E se não estivermos alerta, eles podem nos dominar novamente. Portanto, é preciso não adormecer. Os ganhos na consciência, infelizmente, precisam ser alimentados para todo o sempre. Só a fidedignidade e a singularidade conquistada é que pode ser sustentada. Quando nós temos, todos nós temos nossos aspectos sombrios, a gente costuma falar que eles têm muitas camadas, muitos níveis. Então, assim, você deu conta dos emergenciais, você deu conta daqueles que realmente estavam transbordando, sabe? Estava muito. Mas sempre vão existir camadas mais profundas. Então, você realmente, você conquistou uma fase. Houve transformação. E se houve transformação, essa fase você não perde mais. Essa conquista você não perde. Mas não existe final para o processo de autodesenvolvimento. Ele sempre vai aparecer novas
novas angústias, novos medos, novas tristezas. A gente nunca vai se livrar disso. A gente vai passar por um processo que a gente respira, que a gente tem um fôlego, né? Que aquela emergência, ela deixa de existir, mas as coisas sombrias, elas nunca deixarão de existir. Por isso que nós sempre precisamos estar alertas, não acomodados. Porque se você conquista algo e você se acomoda, você pode perder ou estagnar e não sair nunca mais daquele ponto. E coisas virão. Entendem? Porque o psiquismo, gente, ele é movimento. Ele não é estático. Os nossos conceitos, eles têm dobras, né, de níveis. Então você vai dar conta dos que estão mais na superfície, mas existem outras, e isso não tem fim. É claro que você vai ficar mais forte, é claro que não é qualquer coisinha que vai te derrubar. Você entendeu? Vai ser muito mais difícil de derrubar, vai ser muito mais difícil de deixar você com raiva, triste e tal. Mas você não vai ficar imune. E por isso as pessoas acham que é tão difícil, né? Porque eu não vou parar nunca. Não, você não vai parar nunca. Nunca. Enquanto você estiver vivo, o psiquismo está em movimento. E se ele está em movimento, as coisas vão acontecer. Menor ou maior grau, elas vão acontecer. Por isso que às vezes as pessoas, então também não vou fazer nada, né? Elas meio que, vou ter que trabalhar a vida toda, você vai ter que trabalhar a vida toda, infelizmente. Essa é a realidade do nosso psiquismo, pelo menos é o que a gente tem hoje. Se um dia for diferente, ok? Mas olha, baita quadrinho, baita história, né? Umas partes assim, aquela parte que ela conversa com ele também é muito, muito, muito legal. Todo o processo que ele passou, né? Seus altos e baixos. E no final aqui, os autores, eles fazem uma homenagem, né? Aqui bem no finalzinho mesmo, logo depois antes dos extras, né? Porque tem bastante extras da contextualização do próprio, questão do teatro, tal, tem algumas coisas aqui interessantes, tá? Fala sobre a produção, como que foi, ó, sabores de filme do Kabuki, teatro, tal. Tem bastante informação aqui, tá? Mas logo depois, eles colocam, no final mesmo do quadrinho, tem essa página aqui, que eles escrevem: em memória de Valéria Rodrigues e das mais de 1.300 pessoas trans assassinadas no Brasil durante os 9 anos de produção deste projeto. Aqui é a quarta capa. Ok? Vale a pena, é uma história muito bonita, com muitos pontos de reflexão, eu recomendo. É isso. Espero que tenham gostado. A gente se vê no próximo olhar.